Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira, um dia mais calmo nos mercados globais, tanto financeiros quanto de commodities, bem diferente de ontem. Ontem foi um dia de debandada geral, uma aversão ao risco, fazendo com que os investidores fugissem de todos os mercados de commodities e também de bolsas de valores. Só o dólar que subiu ontem, como sempre acontece quando os investidores fogem dos ativos de maior risco, acabam se refugiando na moeda americana, aquele chamado porto seguro dos investidores. Hoje um dia mais calmo e a gente começa aqui apontando primeiramente o comportamento do mercado financeiro. Dólar operando praticamente estável nesse momento, agora início de tarde, R$ 5,16 a cotação da moeda americana, depois da alta de 1,5% ontem, portanto, uma certa estabilidade do comportamento do mercado de câmbio. O índice Bovespa na B3, no entanto, ainda opera com queda, de uma tendência de recuperação das bolsas depois do tombo de ontem, mas ainda não é isso que está acontecendo, pelo menos em alguns países. No caso do Brasil, queda de 0,4% do índice Bovespa, e o índice Dow Jones, que começou o dia com alta, reverteu agora e está operando com queda. O índice Dow Jones na Bolsa de Nova York com queda de 0,3%. Na Europa, o índice DAX, a Bolsa de Frankfurt, ainda operando, está fechando agora, com alta de 1,2%. E a Bolsa de Xangai, na China, também fechou com alta, 1,1%. Petróleo, que tombou ontem, caiu 6,5%, hoje segue em queda, mas uma queda um pouco mais moderada, 1,9% abaixo de ontem, nesse momento. Petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras, agora em $103,80 o barril. O dólar index, lá fora, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em comparação com outras moedas fortes, operando com alta, 0,3% nesse momento. Mercado de commodities agrícolas, soja com leve alta na Bolsa de Chicago, 0,5%. Lembrando que ontem houve uma queda forte, tanto da soja como de outras commodities. Hoje uma recuperação aqui, pelo menos parcial. Alta de 0,5% para a soja, portanto, lá na Bolsa de Chicago. O milho também subindo um pouquinho. Bastante volátil o milho, já andou dos dois lados da tabela aqui, mas agora está com uma leve alta de 0,1%. Boa parte refletindo a continuidade do atraso do plantio da nova safra americana. Está muito atrasado, os dados foram divulgados ontem. Isso fez com que os mercados abrissem alta hoje, praticamente no caso do milho. Agora uma alta mais moderada, como eu disse, 0,1%. Trigo opera em alta também, 0,2%. É um mercado que segue muito inflacionado por conta da guerra da Ucrânia e também agora por problemas climáticos em outros países, é o caso da Índia, por exemplo. Algodão na Bolsa de Nova York operando com alta de 0,4%. Açúcar também, açúcar bruto subindo 0,2%. Suco laranja também sobe 0,6%. Na contramão, na Bolsa de Nova York, o café arábica caindo. Caiu bastante ontem, quase 3%, hoje cai mais um pouco, 0,5% nesse momento. E o outro é o cacau, também com queda de 0,7%. Bom, dito isso, vamos em frente com a nossa entrevista especial ao vivo desta terça-feira. Hoje é o Dia Mundial do Frango. Frango, o nosso franguinho de cada dia, um alimento aqui que ainda alcança a maior parte da população, a proteína ainda teoricamente cada vez mais barata, ou seja, não é mais tão barata quanto já foi, mas ainda segue a proteína mais barata em comparação com as outras que subiram mais. Sobre esse mercado, eu converso agora com José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. José Eduardo, muito boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite aqui para esse bate-papo no Dia Mundial do Frango. Começo perguntando o seguinte, o setor de suínos está sofrendo bastante aí com o custo de produção e também com uma certa diminuição de compras por parte da China, que foi nosso melhor cliente nos últimos anos. Parece que o frango está andando um pouco melhor, pelo menos as exportações eu tenho visto aqui que seguem firme e forte, inclusive para a China. Como é que você está avaliando o mercado nesse momento, José Eduardo? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Silmar, e mais uma vez agradeço aí a oportunidade, o convite, né, de poder estar aí conversando um pouco com vocês aí sobre o nosso setor. Realmente nos preocupa muito a situação da suinocultura, né? Apesar de nós estarmos, né, no outro setor, né, que é o da proteína de aves, né, mas a suinocultura
com dificuldades, né, isso acende o alerta, né, porque as proteínas estão muito interligadas, né, uma com a outra em matéria de mercado, de custos, de preços e tudo mais. Então, a gente está bastante atento a essa situação aí que passa a suinocultura. Num passado recente, como você mesmo disse, né, eles estavam sendo, né, a preferência, né, a prioridade da China, né, e de uma hora para cá começou a acontecer um revés, né, e impacta esse setor que tem um ciclo produtivo muito mais longo, extenso do que a avicultura. O que a avicultura fez? Né? Nós é um setor que tem uma condição de rever o seu planejamento de produção com um ciclo menor, né? Mas também é necessário, né, que se haja toda uma análise estratégica, né, da demanda interna e da demanda externa. Né? Todos os estudos que nós conhecemos até hoje, os mais atuais, inclusive, né, demonstram essa tendência, né, da carne de frango no futuro próximo ser a carne mais consumida mundialmente. Por quê? Além daquele fator que você comentou inicialmente, que é uma proteína de fácil acesso, né, mesmo com o custo elevado que nós estamos enfrentando nos últimos quase 3 anos, digamos assim, né, o setor consegue ainda produzir em larga escala, manter os padrões de qualidade, né, utilizar a matéria-prima essencial para a produção, que é milho e farelo de soja, né, agora com o incremento que nós tivemos essa dificuldade em detrimento à estiagem aqui na região sul, né, começamos aí a trabalhar mais as culturas de inverno, cereais de inverno, como trigo, triticale, cevada e outros, né? Mas mesmo assim, são componentes naturais, são grãos, são alimentos que se convertem em proteína animal, né, e mais a expertise do setor, dos empreendedores, dos seus técnicos, se consegue com toda a tecnologia, com a nutrição e a genética, se produzir esse alimento aí que chega na mesa de milhares de pessoas no Brasil, né? O Brasil é um potencial produtor, né, chegando aí a quase 14 milhões de toneladas de produção ano, né, e também milhares, né, de mesas das famílias ao redor do mundo, dos mais de 150 países que nós exportamos. O que eu posso te dizer, assim, é que o setor ele reagiu quando era o momento necessário, por iniciativa própria de indústrias e cooperativas, né, de cadenciar a produção, né, e agora estamos na trilha da retomada das exportações, principalmente aqui no Sul. Né? A tendência é que nós fechemos aí o quadrimestre desse ano em torno de 230 mil toneladas, né, só o Rio Grande do Sul, né, comparado com o ano passado, do mesmo período do ano passado, dá em torno de 7% a 8% de crescimento. Então, isso é a tendência, mas tudo com muita cautela. Agora, o mercado de frango, o mercado externo aqui, ele é bem mais diluído aqui em termos de destinos, né, do que a carne suína. A carne suína é muito concentrada, né, em poucos clientes, basicamente a China, assim, um grande comprador. Na China cai fora, a coisa desmorona, né? O frango é bem mais diluído em termos de mercado, né? A proporção da China é grande também, né? Mas é bem menor a concentração se comparar com a carne suína, né, José Eduardo? Você fez a leitura correta, né? Se nós analisarmos há um tempo atrás, aí, alguns anos, 10 anos mais ou menos, né, nós tínhamos esse problema na suinocultura que ela era muito refém da Rússia. Né? Depois eles, né, começaram a trabalhar, expandiram o mercado, mas ele ainda é um mercado, né, que não tem todo esse leque de opções que tem e alternativas que tem a avicultura. Mas é possível, né, expandir. Né? As oportunidades devem surgir, né? As estratégias devem ser atualizadas, né? E também potencializar o consumo da carne suína. A carne de frango, como eu disse, ela fez todo o trabalho, né, o planejamento, né, e acompanha a tendência mundial. Agora, o que infelizmente, por uma situação, né, complicada que acontece, que ninguém gostaria que acontecesse, que é a guerra Rússia e Ucrânia, né, que são potenciais também, né, negociadores, exportadores, né, tanto de grãos como, né, produzem para o seu sustento frango, a Ucrânia também produz, exporta um pouco.
né? Isso aí acabou influenciando um pouco nesse mercado. E a China, né, que recompôs assim, em tempo muito ágil, né, a produção de suínos, em detrimento à peste suína africana, que afetou drasticamente o plantel de suínos da China. Ela se recuperou, então ela começou, né, a poder, no bom sentido, né, negociar com diversos mercados, né, preços, volumes, né, e acabou afetando a suinicultura, que investiu aqui pesado para atender esse mercado. Uhum. A solução é redirecionar. Uhum. Bom, no caso da avicultura aqui, como é que está a questão da composição das margens? Então, as margens estão ainda apertadas por causa do aumento dos preços da ração, o milho está lá em cima ainda, o farelo de soja parece que recuou um pouquinho, deu uma melhorada, mas como é que está essa relação de custo-benefício aí em relação à avicultura? Está folgado agora? Folgado não dá para dizer, né, Silmar? Porque realmente o que impacta no nosso custo é o grão, né? Mas do lado do grão tem outros fatores, como o mais recente agora, que é o aumento do diesel, que vai, né, acabar aumentando o nosso custo com transportes, né? Então isso é um problema grave, né, que nós estamos enfrentando, que é né, essa dificuldade, que também é uma consequência da crise, né, na União Europeia, né, que acaba afetando todo esse mercado de combustíveis, né, e acaba onerando ainda o custo, né? Então, assim, as margens, elas oscilam, né? Hoje, né, como eu disse, quando a gente conseguiu fazer a lição de casa, né, por iniciativa própria de indústrias e cooperativas que equilibraram sua produção, algumas reduziram, né, para diminuir o impacto do prejuízo, né, conseguiu ali se trabalhar, digamos assim, no azul empatando, né? Mas a gente tem que estar sempre atento a essas tendências, né, de mercado, né? Agora o milho deu uma estagnada nos últimos dias, né, mas também com o detrimento da estiagem e alguns movimentos que a gente ouviu aí de expansão na exportação de milho, ele já começa a dar saltos, né, na casa dos 100, 105, né? Isso aí acaba assustando o setor. Mas eu diria assim que hoje o setor está em equilíbrio, né, mas, né, atento aí a essas mudanças, né, de mercado, né, com todos esses custos que nós estamos enfrentando. Uma hora grãos, outra hora transporte, fretes, né, o nosso custo tributário, nosso custo de encargos trabalhistas. Então, né, estar assim, numa situação confortável, com margens, digamos, acima dos últimos meses, é muito cedo para falar, mas a gente está buscando equilibrar, né, o mercado aí, e apostando também, né, que as exportações continuem em evolução. Bom, as exportações a gente sabe que estão indo bem, agora o mercado interno caiu muito em função da pandemia, da queda de renda do consumidor, ou tem se estabilizado, tem mostrado algum crescimento, já que é uma proteína mais barata que as outras? Como é que está esse equilíbrio aí? A gente tem que fazer um acompanhamento aí desde o início da pandemia, né, para saber como afetou isso o setor. No momento de início, né, a retenção de produtos nas indústrias, por causa do fechamento de muitos potenciais consumidores, né, do setor, né, como toda a rede hoteleira, eventos, restaurantes, né, tudo isso que demanda, as aulas, né, muitas escolas utilizam também, né, a carne de frango na merenda escolar, né, as indústrias, escritórios, tudo isso. Aí depois houve um redirecionamento para o preparo do alimento em casa. Então a população começou a buscar os alimentos versáteis, né, que é a carne de frango, os ovos, né, tudo isso para poder dali produzir, né, mais outros tipos de refeições, tendo esses como base, digamos assim, né? Aí o setor começou, né, a recuperar mercado, né, dar uma aliviada nos estoques, né, mas mesmo assim a gente sente, né,
que a população, sim, né, são 14 milhões, 13 milhões de desempregados, né, são pessoas que tiveram redução de salário, né, nesse período todo, e aí o que veio para dar uma injeção foram os auxílios emergenciais, agora retirada do FGTS, teve uma antecipação do FGTS também no ano passado, então são medidas que estão mantendo, né, o consumo regular. Ele poderia estar melhor no Brasil, com certeza, né? Mas a população está cautelosa, a população está controlando, né, os seus recursos, né, para poder, né, atender a demanda do seu dia a dia num período mais prolongado, né? Então a gente sente que a inflação ela encurta, né, o capital, ela diminui, né, o leque de opções das famílias, mas o básico, né, o necessário para se produzir uma alimentação com valor nutricional e tudo mais, né, ela compra, mas de maneira cadenciada e regular. Então, assim, aí entra o fator economia, o fator pandemia, toda essa questão voltada da empregabilidade, né, e também, né, as dúvidas que a população está em relação, né, à gestão do país no que se refere agora às eleições que nós temos esse ano. Então, tudo isso influencia no nosso dia a dia. A população hoje ela está, né, ativa e 100%, né, recebendo a informação, seja por meio de redes sociais, por rádio, por TV, e ela está atenta porque nós precisamos o equilíbrio econômico. E isso, né, nós vamos ter que buscar, né, até o final desse ano e no próximo ano com a reestruturação aí da gestão do país, né, e dos estados. Bom, para finalizar, sobrou o ovo, né? Apesar de, já que nós estamos falando em agricultura, não falando sobre o ovo, como a proteína mais barata, mas também não está muito fácil. O ovo também subiu, sem contar que o óleo também para fritar o ovo também está nas alturas, né? Ou seja, não é uma situação muito fácil. Mas o consumo de ovos está firme ainda, né? Eu faço de novo, né, um link com o que eu comentei antes, né? A população ela está atenta, ela está tentando manter o equilíbrio para prolongar, né, o seu sustento, seu abastecimento de alimentos, né, o mais correto, né, e com isso, né, ela aposta nessas proteínas que tiveram um reajuste para continuar atendendo essa população, né? Veja bem, nós tivemos aumentos expressivos no custo de produção para carne, de frango e ovos, né, e o setor não parou de produzir, ele fez movimentos de equilíbrio para continuar atendendo a população, né? Claro que, né, a população sente porque vem junto um pacote, como você diz, o óleo, vem o combustível, vem a energia elétrica, né, vem agora as escolas retomando, então a população sente. Mas o essencial da alimentação, né, ela continua buscando carne de frango, ovos, né, que agora tiveram que fazer esses repasses justamente para continuar e não faltar o produto no mercado e ter preços maiores ainda do que estão sendo praticados hoje, ou até mesmo o setor ter dificuldades de abastecer o mercado. Então, isso é uma consequência, é um sacrifício, mas a população tem a certeza que esse alimento vai estar sendo produzido e a disponibilidade do nosso consumidor, né, que busca sempre aí um alimento versátil, seja ovos, seja frango, para produzir muitos outros aí para o sustento da família. Muito bem. Está aí José Eduardo dos Santos, presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, conversando com a gente aqui no Dia Mundial do Frango, que é hoje. José Eduardo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Vamos torcer para que o frango e o ovo continuem acessíveis para toda a população brasileira nesse momento complicado aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Muito obrigado, uma boa tarde e até uma próxima. Muito obrigado, agradeço mais uma vez e um feliz Dia Mundial do Frango para toda a população brasileira que tenha cada vez mais condições do acesso à proteína, à alimentação e que consigamos aí, né, traçar um rumo melhor e mais produtivo em matéria de crescimento, né, e desenvolvimento para o nosso Brasil. Grande abraço. Muito bom, abraço, obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta
terça-feira. Como a gente já falou, né, hoje, 10 de maio, é comemorado o Dia Mundial do Frango, data que foi estabelecida pelo Conselho Mundial de Avicultura. Sobre esse assunto, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, enviou uma nota aqui para a imprensa que a gente vai reproduzir agora. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne de frango e o mercado interno é o principal destino dos produtos. Conforme dados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, 67,8% dos mais de 14 milhões de toneladas produzidos em 2021 foram destinados às gôndolas dos supermercados brasileiros. Nas exportações, os países da Ásia, especialmente China, Europa, África e nações das Américas, seguem com forte demanda pelo produto brasileiro. Até o primeiro trimestre, as vendas internacionais do produto aqui no Brasil registraram alta de 14% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, ano de recorde das exportações, com mais de 1 milhão de toneladas exportadas. A expectativa agora é de novas elevações no mês de abril, com vendas mensais acima de 410 mil toneladas. É um prazer imenso estar com vocês nesse dia muito especial. Veja atrás de mim aqui, um frango para saborear no Dia Mundial do Frango. Esse é um convite para os seus espectadores que hoje a gente consiga celebrar nessa data, que é o Dia Mundial do Frango, escolhida pelo Conselho Mundial da Avicultura, International Poultry Council, para, acima de tudo, celebrar, pensarmos um pouco na importância dessa cadeia para o Brasil e para o mundo e, acima de tudo, também consumir frango. Hoje é um dia que todos devem fazer no seu almoço essa carne saborosa, nutritiva e, acima de tudo, com muita qualidade na mesa de todos os brasileiros. Muito bom. Olha, dá uma conferida aqui no nosso mercado físico, começando pela soja, preços com poucas alterações nessa manhã de terça-feira, refletindo ainda a oscilação. Ontem caiu a bolsa, mas o dólar subiu, então ficou mais ou menos quase tudo perto do 0 a 0 aqui. Passo Fundo, R$ 195, não alterou. Cascavel subiu um pouquinho, sempre para 188. Quedas aqui em Rondonópolis e Rio Verde. Dourados estável. Sorriso, Mato Grosso, com queda 0,9% para 171. Barreiras, na Bahia, queda de 1,1%. Vamos ver o milho. Preço do milho no mercado físico. Tem um aumento no Porto aqui, 0,5%, mas no interior aqui, Campinas, menos 1,1%, Rio Verde também tem queda, 1,3%, Chapecó cai mais, 2,2% para R$ 91 por saca de 60 quilos. Daqui a pouco a gente vê mais mercado físico. Olha, a moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul, agora na segunda quinzena de abril, avançou e ganhou força, com o maior número de unidades produtoras em operação, bem diferente da primeira quinzena. No total do Centro-Sul, a quantidade processada atingiu mais de 23 milhões de toneladas, uma queda ainda de 19,7% em relação à quantidade registrada em igual período na última safra, ou seja, no ano passado. No acumulado de abril desse ano, a moagem totalizou 29 milhões de toneladas, uma queda de 35,8% em comparação com o mesmo mês em 2021. Bom, e vamos em frente. Olha, o ministro da Agricultura, o ex-deputado Marcos Montes, cumpre a agenda no exterior, está agora na capital do Egito, Cairo, para dar continuidade ao processo, à busca desesperada por fertilizantes, novos supridores de fertilizantes aqui para o Brasil, fertilizante que está escasso no mundo. A nossa comitiva lá, liderada pelo ministro, está em busca de novos fornecedores. Vamos ver o que tem de novo por lá. A comitiva do governo reuniu-se com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira e participou da abertura do Fórum Empresarial Brasil-Egito, Oportunidades no Comércio Bilateral. Na ocasião, o Brasil mostrou interesse de expandir as importações de fertilizantes do Egito e ressaltou a importância do agro brasileiro na segurança alimentar global. Numa rede social, o chefe da pasta da Agricultura afirmou que os empresários egípcios demonstraram interesse em fornecer fertilizantes ao Brasil e pretendem estreitar a comercialização de proteína animal ao Egito. Produção industrial brasileira. Dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos dar uma conferida. O avanço do grupo de produtos alimentícios e bebidas foi puxado pela alta de 12% das bebidas, que subiu sozinha 20%. No grupo dos alimentos, o aumento foi de 1,5%, determinado principalmente
pela elevação de 2,7% nos produtos de origem animal. Na área de produtos não alimentícios, pesaram para a queda o recuo dos biocombustíveis, com 38,6% de queda, mesmo com os resultados positivos recentes. O indicador não se recuperou das perdas anteriores e permanece 1,1% abaixo do patamar observado antes do início da pandemia, em fevereiro de 2020. O setor agroindustrial, assim como a indústria em geral, ainda tem dificuldades para encontrar matérias-primas e sofre com a alta dos custos. Vamos dar uma conferida rápida aqui no andamento do nosso mercado físico. Agora é hora de ver o preço do boi gordo, como é que estava hoje pela manhã. Tem oscilações importantes aqui. Tem Campo Grande aqui, estou vendo uma alta, o mercado continua bastante regionalizado, com altos e baixos. Em Campo Grande, R$300, alta de 1,7%. Já no Triângulo Mineiro, estamos vendo uma queda aqui de 4,8%, um ajuste forte aqui para R$295 arroba. Demais prazo, pelo menos até amanhã de hoje, sem alterações. Vamos ver o café rapidinho. Café com queda aqui. Ontem foi um tombo no mercado internacional e hoje continua, inclusive o café está caindo, especialmente o arábica. 1,2% abaixo no sul de Minas, 1.230. Cerrado Mineiro também com queda de 1,2%. Uma queda maior no Conilon aqui, ó. Vitória de Espírito Santo, 5,1%. Lá em Cacoal também, 4,7%. Tombo no mercado internacional, onde foi feio. Vamos para o arroz. Arroz do mercado físico, preço para tudo que é gosto aqui. Tem oscilação de 1,1% para cima, 1,2%. Uma queda aqui em Sinop de 1,7%. Lá no centro do Rio Grande do Sul, alta de 1,1%, R$ 70,10 de Santa Maria. Já em Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai, uma queda aqui de 1,1% para R$ 67,85, saca de 50 quilos do arroz em casca. Rapidinho aqui para finalizar o algodão sem alterações nesta terça-feira. Nós ficamos por aqui com o nosso agrimercado de hoje. Voltamos às 18h30 com o consultor AgroMais e o fechamento dos mercados no dia de hoje. Uma boa tarde e até mais. Agrimercado. Oferecimento